E no versículo 18 ele diz: então vereis outra vez, diga outra vez, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Se Deus está dizendo que nós veremos outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, é porque já aconteceu antes. E é importante nós entendermos, meus amados, que embora a Bíblia seja dividida no Velho e no Novo Testamento, é importante a gente ter essa compreensão, esse entendimento, essa revelação da palavra, que a mente de Deus, o coração de Deus, o caráter de Deus, o amor de Deus, ele não é diferente no Velho e no Novo, como muitas pessoas dizem. A diferença é que no Velho, o povo de Israel vivia sobre a aliança de Moisés. Então havia sacrifício, havia um monte de coisa. E no Novo Testamento, nós estamos debaixo da nova aliança que Jesus, estabeleceu através do seu sangue. Mas de uma maneira geral, quando nós olhamos Velho Testamento e Novo Testamento, nós vemos um mesmo agir de Deus. E Jesus, falando sobre essa questão dos finais dos tempos, em Mateus capítulo 24, no versículo 1, Mateus 24, versículo 1, Jesus começa aqui o sermão profético dos finais dos tempos. Mateus capítulo 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. 2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, quando os discípulos fazem essa pergunta para Jesus, ele começa então a detalhar, começa então a dar a sua resposta aos seus discípulos, e no versículo 36, Jesus entra no assunto do arrebatamento. Mateus 24, 36 diz assim: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Como foi nos dias de Noé. Nos dias de quem? Nos dias de quem, igreja? Noé. Amém? Noé. Assim será também a vinda do Filho do Homem, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Entendei, pois, isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estai vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Amém? Então, falando aí, respondendo a pergunta dos discípulos, Jesus entra na questão do arrebatamento e ele diz assim: como foi nos dias de Noé. Porque, meus queridos, quando nós lemos o profeta Malaquias dizendo que outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, é porque no passado já aconteceu. No passado Deus já fez a diferença entre o justo e o ímpio. E uma dessas ocasiões onde Deus fez a diferença entre o justo e o ímpio está justamente nos dias de Noé, como Jesus falou. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. É o que tem acontecido hoje ou não? Sim ou não, igreja? E toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente, como hoje. O homem só pensa em fazer o mal. Versículo 6.
Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto homem como animal, os répteis, as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São essas as gerações de Noé. Era ele homem justo, olha lá, e íntegro. Em sua geração, Noé andava com Deus. Toda aquela geração estava perdida. Toda a imaginação dos homens à época de Noé era somente para fazer o mal. E Noé, então, ou melhor, Deus, então, ele se arrepende no seu coração, né? Pesa no coração de Deus de ter criado o homem, porque Deus não criou o homem para fazer o mal, mas para fazer o bem. Deus não criou o homem para ir para o inferno. Deus não criou o homem para o assassinato, para o adultério, para o roubo, para a malignidade desse mundo. Deus criou o homem para adorar a Deus e para ser santo como ele é. Amém, igreja? Mas ao contrário disso, o homem aqui ele começa a viver uma vida profana, uma vida totalmente errada, e Deus então ele vem com o seu juízo. Deus ele vem com o seu julgamento. E como é que Deus vai fazer esse julgamento? O julgamento é destruição. Eu vou destruir toda a terra. Mas a Bíblia diz que no meio daquela geração perversa, Deus olha para a terra e encontra um homem chamado Noé. No meio de toda aquela geração, no meio de todo aquele povo, Noé era um homem justo, íntegro e que buscava a Deus com a sua família. Queridos, não importa se você está rodeado da maldade, não importa se você está rodeado da malícia, não importa se você está rodeado da perversidade, se você realmente nasceu de novo, se realmente você tem o Espírito Santo na sua vida, você pode viver uma vida santa, uma vida diferente no meio de um mundo caótico e pecador. Amém? Diga assim: eu posso ser santo no meio de uma geração perversa. Amém? Então, queridos, não é desculpa para pecar o fato de nós estarmos vivendo um mundo em pecado. Noé vivia dessa forma, Noé vivia desse mesmo jeito, mas mesmo assim era um homem justo, um homem reto e um homem que buscava Deus. E quando Deus então estabelece que ele vai destruir a terra, quando Deus estabelece um julgamento sobre aqueles pecadores, Deus ele poupa Noé. Vocês conhecem a história? Deus poupa Noé através da arca. A Bíblia diz aqui, ó, Gênesis capítulo 6, versículo 11, continuando a leitura: a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus que a terra estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido a sua conduta sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência, da violência dos homens. Eu os destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. E Noé então começa a fazer a arca. Meus amados, quando Noé começou a fazer a arca, ele tinha 500 anos. Está aqui em Gênesis capítulo 5, versículo 32. Quando Noé recebe o chamado. Ele começa a fazer a arca com 500 anos. Ele terminou de fazer a arca com 600 anos. O homem teve muito tempo a se arrepender, mas não se arrependeu. Jesus Cristo foi crucificado há 2000 anos atrás, há 2025 anos atrás. E a terra tem tido todo esse tempo para se arrepender. Mas ao invés de se arrepender, não se arrepende. Cada vez mais o ser humano se torna pior. Cada vez mais o ser humano se torna nojento. Cada vez mais o ser humano desagrada o coração de Deus. E é por isso que nós vemos tantas notícias ruins nas redes sociais e nos jornais e na mídia. E a Bíblia diz aqui, no versículo 17, Gênesis 6, 17: eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir tudo que tem vida debaixo dos céus.
tudo que há na terra expirará. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de tudo que é carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Versículo 22. Assim Noé fez conforme tudo o que Deus lhe mandou. E em Gênesis capítulo 7, começa então o dilúvio. Olha o versículo 5. Gênesis 7, versículo 5. E Noé fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos, olha lá. 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Entrou Noé e seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos na arca, por causa das águas do dilúvio. Versículo 16, ou melhor, versículo 15. Gênesis 7:15. E de todas as criaturas em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea e todos os seres viventes, como Deus lhe tinha ordenado. Então o Senhor fechou por fora a porta da arca. Quem que fechou a porta da arca? Foi Deus. E quando Deus fecha, ninguém abre. E então a Bíblia diz, meus amados, que as fontes do abismo se romperam. O céu se abriu numa chuva forte e a água começou a subir. E toda a terra foi castigada, toda a terra foi destruída, todos os seres humanos, todos os homens, mulheres, crianças, os animais, tudo foi varrido pelas águas do dilúvio. Noé, ele entrou na arca no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês. E depois em Gênesis capítulo 8, versículo 13, fala que no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra, e então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e a face da terra estava enxuta. Então Noé ficou na arca 1 ano, 1 mês e 10 dias. Quando ele saiu da arca, a terra estava seca. Noé ofereceu um sacrifício a Deus, e Deus falou para Noé, né? Que ele tem que multiplicar, versículo 17. Versículo 15, Gênesis 8:15. Então disse Deus a Noé: sai da arca, tu e a tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, todos os animais que estão contigo, de todos os seres viventes, tanto aves como animais domésticos e todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze-os fora contigo para que se reproduzam abundantemente na terra, frutifiquem e se multipliquem. Então saiu Noé e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E Deus faz uma aliança com Noé e o mundo aí recomeça a partir da família de Noé. Amém, queridos? Então veja que nesse episódio do mundo, do planeta Terra, houve uma geração de pecadores, houve um juízo de Deus, mas houve um livramento. Um livramento para quem? Para quem era justo, para quem servia a Deus. Amém, queridos? Deus, ele não matou Noé junto com os ímpios. Deus não matou a família de Noé junto com os ímpios. É por isso que Deus fala lá no profeta Malaquias: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E aqui nós vemos claramente Deus fazendo a diferença. Num outro episódio, um pouco mais para frente aqui, em Gênesis capítulo 18, vocês conhecem a história também. Gênesis capítulo 18, aonde Deus determina a destruição de Sodoma
e Gomorra. Gênesis capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 18:1. Gênesis 18:1 diz assim: Depois apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Levantou Abraão os olhos, olhou e viu 3 homens. Olha que interessante isso, queridos. Não tem nada a ver com o assunto, mas eu vou só dar uma cutucada aqui. Depois apareceu o Senhor. Quem que apareceu o Senhor Abraão? Quem que apareceu para Abraão? Quem? Vocês não tomaram café hoje, né? Vocês estão devagar, hein? O Senhor apareceu a Abraão. E quando Abraão levanta os olhos, quantas pessoas ele vê? 1 ou 3? 3. Pai, Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Vamos lá. Levantou Abraão os olhos, olhou e viu 3 homens em pé na sua frente. Vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Disse ele: Senhor meu, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passes o teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão para que possais refazer as vossas forças, e depois passareis adiante, visto que chegastes até o vosso servo. E responderam: faze-o como disseste. Aí vamos pular para o versículo 17. Versículo 17. Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as ações da terra? Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor a Abraão: o clamor, olha lá, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado tanto, e o seu pecado se tem agravado de tal maneira, que descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Deus falando. Se não, saberei. Então havia 2 cidades ali, Sodoma e Gomorra, onde o pecado dessas 2 cidades eram muito grande. Estava chegando até o céu. E no versículo 22 diz assim: então viraram aqueles homens o rosto dali e foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. 2 foi para Sodoma e Gomorra e 1 ficou com Abraão ali. Senhor. Então Abraão aproximou-se dele e disse: destruirás também o justo com o ímpio? Olha a pergunta que Abraão faz para Deus. Destruirás o justo com o ímpio? Queridos, prestem bem atenção, porque você vê o coração de Deus na Bíblia toda. E nesse texto aqui nós vamos ver também o coração do Pai. Abraão faz uma pergunta interessante para Deus: destruirás o justo com o ímpio? Vai matar todo mundo junto? Vai fazer todo mundo sofrer junto? Olha o versículo 24. Deus responde, ou melhor, Abraão continua: se houver 50 justos, Abraão continua falando, na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Deus, se tiver 50 crentes ali, o Senhor vai, mesmo assim, vai destruir a cidade toda? Versículo 25. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti esteja, não fará justiça o juiz de toda a terra? Olha como que Abraão fala com Deus. Longe de ti, Senhor, que vai matar o justo junto com o ímpio,
que não fará justiça entre o justo e o ímpio. E aí Deus responde. E olha a resposta de Deus. A resposta de Deus é importante para mim. A resposta de Deus é importante para você. A resposta de Deus é importante para a gente entender por que vai acontecer o arrebatamento da igreja antes da tribulação. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar por causa deles. Se tiver 50 justos em Sodoma e Gomorra, eu vou adiar o juízo. Aí Abraão começa a interceder. E se tiver 40? Não, se tiver 40, eu não vou destruir. Se tiver 30, eu não vou destruir. E se tiver 20? Deus tem paciência, né? E Abraão continua ali, cutucando. E se tiver 10? Não vou destruir por causa dos 10. O problema, meus amados, é que em Sodoma e Gomorra não tinha nem 10. Só tinha a família de Ló, e mesmo assim, na família de Ló, o negócio estava meio complicado. Então, não havia a quantidade de pessoas inocentes, justas, em Sodoma e Gomorra, para Deus adiar o juízo. Por que Deus está adiando o juízo sobre o planeta Terra? Porque a igreja do Senhor ainda está aqui. E nós somos justos. Por que nós somos justos? Porque nós cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E nós somos feitos justiça de Deus através do Senhor Jesus. Nós somos justificados pela fé no seu sacrifício, no seu sangue. Amém, queridos? Então, enquanto a igreja estiver aqui na terra, não haverá juízo sobre o planeta Terra. É como Deus falou para Abraão: Abraão, se tiver 50 justos ali, eu não vou destruir. E como nós estamos aqui na terra, e o Espírito Santo também está conosco aqui na terra, então isso impede que Deus destrua, impede a manifestação do anticristo, impede tudo isso. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, não haverá apocalipse, não haverá grande tribulação, não haverá juízo aqui na terra, porque nós estamos aqui. Mas aí o que acontece? No caso de Sodoma e Gomorra não tinha uma igreja lá, não tinha crente lá. Só tinha uma família, e mesmo assim, nessa família, alguns ali eram firmes e outros não eram. Então, Deus, Ele determina a destruição de Sodoma e Gomorra. E como é que fica a situação de Ló e de sua família? Acompanha comigo a narrativa aqui. Capítulo 19, versículo 1. À tarde, chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e vendo, levantou para o receber e prostrou-se com o rosto em terra. Disse ele: meus senhores, entrai, peço-vos na casa do vosso servo, e passai nela a noite e lavai os pés. De madrugada vos levantareis e seguireis vosso caminho. Responderam eles: não, antes na rua passaremos a noite. Ló, porém, insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram na sua casa, e ele lhes deu um banquete, assando-lhe pães sem fermento, e eles comeram. Entretanto, antes que se deitassem, os homens daquela cidade, olha só o grau de perversidade daquele povo de Sodoma e Gomorra. Entretanto, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló, e os homens de Sodoma, desde o moço até o mais velho, todo o povo de todos os lados, chamaram Ló e lhe perguntaram: aonde estão os homens que entraram esta noite na tua casa? Traze-os para fora, olha só a perversidade do povo. Traze-os para fora para que os conheçamos intimamente. Em outras versões diz para que abusemos deles. Aqueles homens eram tão pervertidos, meus amados. Havia um espírito demoníaco de prostituição em Sodoma e Gomorra tão forte, que quando eles perceberam que chegou gente nova na cidade, eles já queriam abusar sexualmente daqueles 2 homens. Cercaram a casa de Ló. Traz eles para fora, Ló. Nós queremos abusar, nós queremos conhecê-los intimamente.
para vocês verem o nível de perversão sexual daquela cidade. E o Ló, cabeção, ele pega e fala assim, versículo 6. Então saiu-lhes a porta e fechou atrás de si, saiu para fora. Ele disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu as trarei para fora e lhes farei como bem vos parecer. Somente nada façais a esses homens, pois se acham sob a proteção do meu teto. Esse versículo é complicado de entender, não é? Como é que um homem oferece as suas 2 filhas para um bando pervertido? Tem várias interpretações desse texto aqui, mas ninguém consegue chegar no acordo. A verdade é essa. Tem coisas que a gente só vai entender lá no céu. Eu vou perguntar para Ló, fala, você ia ter coragem mesmo? Eu vou perguntar para ele. Quando eu chegar no céu, eu quero conversar com um monte de gente lá no céu. Continuando aqui. Eles, porém, disseram, sai daí. Disseram mais, este indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e pretende ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se contra Ló, contra o homem, contra Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, os anjos, estendendo a mão, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta e feriram de cegueira os homens que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar a porta. Disseram aqueles homens a Ló, os anjos, tem alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tem nessa cidade? Tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar. Porque nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e disse aos seus genros, que haviam de casar com as suas filhas, levantai-vos, sai desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Porém ele pareceu aos seus genros como quem estava gracejando, com piada. Ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher, as suas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, tem crente que é lerdo. Ele, porém, demorava-se, aqueles homens e pegaram pela mão da sua mulher e pela mão de suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Fora de onde? Fora da cidade. Havendo tirado fora, disse um deles, escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em toda essa planície. Escapa-te para os montes, para que não pereças. E respondeu Ló, assim não, meu senhor. Nossa, esse Ló dá raiva, O teu servo achou graça aos teus olhos, engrandeceste a tua misericórdia que a me fizeste, salvando a minha vida, mas não posso escapar para os montes, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. E eis ali perto uma cidade para que eu possa fugir, e é pequena. Permite que eu escape para lá, e viverá a minha alma. Disse-lhe, quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade que falaste. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada, olha só o que o anjo falou, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Qual que era a prioridade dos anjos ali? Preservar a vida de Ló e de sua família. Olha só o que o anjo falou, não posso fazer nada enquanto você estiver aqui, vai logo para lá. Versículo 23, saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra desde o céu. Subverteu, pois, aquelas cidades e toda aquela planície e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Era a mulher de Ló, e a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Abraão levantou de madrugada, foi ao lugar onde estivera, em pé na presença do Senhor, e olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça, como a de uma fornalha. Quando destruiu as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Diga assim, tirou do meio da destruição, ao subverter aquelas cidades em que Ló habitara.
Então, queridos, perceba que, de novo, Deus, ele faz a diferença. Porque Ló, apesar de morar naquela cidade, Ló era um homem justo, Ló era sobrinho de Abraão. E Abraão intercedeu a favor, de Ló, a favor da família de Ló. Meu Deus, se tiver 10 justos ali naquela cidade, o senhor vai destruir aquela cidade? Se tiver 10, eu não vou destruir. Mas como não tem, não tem nem 10, então o que tem lá eu vou tirar e depois eu destruo. É por isso, queridos, que Deus fala através do profeta Malaquias. E vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu o pouparei, assim como o pai poupa o seu filho que serve. A mulher de Ló, meus amados, representa aquele crente meio desviado. Porque a mulher de Ló representa aquele crente que ficou no arrebatamento. A igreja foi e ela ficou. A Bíblia diz, o anjo falou, não olhe para trás. Mas ela olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Porque o coração dela estava apegado ali naquela cidade. Nós não podemos, queridos, ser apaixonados por esse mundo. Nós temos que ser apaixonados por Jesus. Amém? Nós temos que ser apaixonados pelo Senhor e não por esse mundo. Então, nós vemos o quê? Através da arca, o livramento de Noé. Através dos anjos, o livramento de Ló e de sua família. Deus derramou um juízo, porque o pecado era grande, tanto na época de Noé, como na época de Sodoma e Gomorra. E como nós temos visto, e como está escrito na Bíblia, Deus também vai derramar um juízo sobre essa terra. Mas assim como Deus trabalhou no passado, Deus vai trabalhar no futuro. Assim como Ele já fez antigamente, Ele vai fazer de novo. Ele vai poupar o seu filho. Ele vai fazer a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É por isso que o arrebatamento é tido como o livramento da igreja da tribulação do anticristo. E não só do anticristo, queridos, mas de todas as pragas que Deus vai derramar sobre o planeta Terra. E por que nós cremos nesse livramento da igreja? Vamos lá para o Novo Testamento agora. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Olha lá, por que nós cremos no arrebatamento da igreja antes do Apocalipse, da tribulação? Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, olha lá, que nos livra da ira futura. Não está falando aqui da condenação eterna, não está falando aqui do juízo final, está falando da ira futura. Grave essa palavra, ira. Amém? Então olha lá, a saber, Jesus que nos livra da ira futura, da ira vindoura, da ira de Deus que há de vir sobre a terra por causa do pecado do planeta Terra, dos homens. Outro texto agora, 1 Tessalonicenses ainda, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, olha lá, para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, grave essa palavra ira. Gravaram? Agora nós vamos ler outro texto, alguns textos do Apocalipse, para entender o que é essa ira. Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 ao 17. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos, poderosos, todo servo, todo livre, toda classe de pessoa, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e vai igreja, da ira de quem? Do Cordeiro, da ira futura, da ira vindoura,
que Paulo escreve lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10 e 1 Tessalonicenses 5, 9. Outro texto. Apocalipse capítulo 7, do versículo 13 ao 14. Perdão. Apocalipse capítulo 15, versículo 1. Apocalipse 15, 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. As 7 últimas pragas são as 7 últimas taças. 7 anjos com as 7 últimas taças. O que cada anjo vai fazer? Vai derramar a taça da ira de Deus sobre a terra. E cada vez que um anjo derrama uma taça sobre a terra, acontece um juízo, uma calamidade, uma catástrofe sobre o planeta Terra. Então, queridos, quando o texto fala que Jesus vai nos livrar da ira futura, da ira vindoura, da ira de Deus, está falando da ira de Deus que vai se manifestar no Apocalipse, no período da grande tribulação. Ok? Glória a Deus. Continuando aqui. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Uma outra promessa do Senhor para a igreja. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Está falando aqui também da grande tribulação. Aí, algumas pessoas dizem assim, não, porque o termo grego ali não é da hora, é na hora. Só que o termo grego ali é da hora, não é na hora. E se fosse na hora da tribulação, estaria escrito na Bíblia. E eu vou mostrar aqui na Bíblia para vocês agora, queridos, que nos dias do Apocalipse não vai ter livramento para ninguém. Nem para aqueles que se converterem durante a tribulação. Não vai ter colher de chá para ninguém, meus amados. Nós estamos falando de um tempo de dores, de juízo, onde o mar vai virar sangue, a água potável vai virar sangue, a agricultura, a natureza vai ser totalmente destruída, o sol vai queimar os homens com seu calor, demônios poderosos serão soltos do abismo para atormentar e matar os homens da terra. Não vai ter colher de chá para ninguém. É praticamente impossível sobreviver ao Apocalipse. Então esse guardar é guardar da hora. Ou seja, vai tirar você antes. E eu vou mostrar para vocês agora na Bíblia que na tribulação não vai ter colher de chá para ninguém. Nem para aqueles que são de Deus. Nem para aqueles que se converterem. Ou para os desviados que depois caem na real e se converter de novo. Olha aqui, ó. Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14. Apocalipse 7, 13 e 14 diz assim: E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Põe o 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então aqui o apóstolo João ele vê uma multidão, de vestes brancas e tal. E aí ele pergunta, o anjo pergunta, você sabe quem são esses? Sabe de onde vieram? Ele falou, Senhor, tu sabes. Aí o anjo fala, estes são os que vieram da grande tribulação. Ou seja, que morreram.
na grande tribulação. Por isso estão diante de Deus. Morreram na grande tribulação, vieram da grande tribulação e estão diante de Deus. Outro texto, Apocalipse capítulo 13, do versículo 4 ao 7. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe o poder para agir por 42 meses, equivalente a 3 anos e meio. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Olha lá. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe o poder sobre toda a tribo, língua e nação. Teve livramento aqui para quem era de Deus? Sim ou não? Teve ou não? Não, foram vencidos pelo dragão. Foram mortos. Então, guardar na hora da tribulação, não vai guardar ninguém. Na hora da tribulação, ou você se dobra perante o anticristo, ou você vai morrer. E até aqueles que se dobraram perante o anticristo, depois vão morrer também. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Para encerrar essa parte. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram, olha lá, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui está falando daqueles que não aceitaram a marca da besta, não adoraram a besta. O que aconteceu com eles? A salvação hoje, meus amados, é muito mais fácil do que na tribulação. Amém? Hoje já estamos na época da graça. Já estamos na época da misericórdia de Deus. Hoje, para você ser salvo, você não precisa perder a sua cabeça, você não precisa pagar com o seu sangue, a não ser nos países lá de Oriente Médio. Mas aqui no Brasil, no Ocidente, é só você aceitar Jesus como Salvador, frequentar a igreja, né? Entregar a sua vida a Jesus, batizar, e você está salvo. Glória a Deus. Porque vai ter salvação durante a tribulação? Vai ter salvação. Mas vai ser muito mais difícil. Não é que vai ser mais difícil, você vai pagar com a própria vida. Você vai pagar com a própria vida. Que é o que nós lemos aqui. Então, nesses 3 textos aqui, alguém viu algum tipo de proteção especial de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Não. Quem são esses? Esses são os que vieram da grande tribulação. Quem são esses? Esses são aqueles que foram decapitados. Quem são esses? Esses são aqueles que foram mortos pelo dragão. Não vai ter proteção especial, não vai ter colher de chá durante a tribulação. É por isso que Deus, antes de Jesus tirar o selo, Deus vai arrebatar a sua igreja daqui, porque os que ficarem aqui vai ser complicado. Só tem um grupo de pessoas que serão protegidos durante a grande tribulação, que não serão arrebatados e que vão estar aqui na terra. São os 144 mil, os judeus. Olha aqui, Apocalipse capítulo 7, versículo 2 ao 4. E vi outro anjo subir ao lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra e nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Esses 144 mil vão andar com Jesus. Esses aqui
não vão ser tocados. Esse aqui o anticristo não põe a mão. Esse aqui o dragão não põe a mão. Só nesses 144 mil. Os que se converterem na terra, é aquilo que nós lemos. Vai morrer, vai ser decapitado, vai ser... Não tem colher de chá. É por isso, queridos, que o livramento da igreja, ela vem através do quê? Do arrebatamento. Pare para pensar. Qual é a lógica de acontecer o arrebatamento no final do Apocalipse? Vai arrebatar quem? Porque vai morrer todo mundo. E lendo o livro do Apocalipse, você vai ver que você não encontra a palavra igreja. Você só encontra a palavra igreja até o capítulo 3, que é a última igreja, né, antes do arrebatamento, a igreja de Laodiceia, a igreja morna, a igreja rica, a igreja abastada, que é a igreja dos tempos de hoje. Depois você não vê mais a palavra igreja. Depois você vê a palavra santos, você vê a palavra eleitos, você não ouve mais a palavra igreja, porque a igreja não estará mais aqui. Onde é que estará a igreja? A igreja estará no céu, com Jesus, recebendo o galardão através do tribunal de Cristo e participando das bodas do Cordeiro, na mesa com o Senhor. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19, versículo 1. Apocalipse 19, 1. Ou melhor, 19, versículo... Vamos ler aqui, ó. Vamos ler primeiro Apocalipse 19, 1, que diz assim: depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão que dizia: aleluia, salvação, a salvação, a glória, a honra e o poder pertence ao nosso Deus. Ele ouviu onde isso? No céu. Agora, olha aqui o versículo 9. Apocalipse 19, 9. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não faças isso, sou conservo de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então no versículo 9 diz sobre as bodas do Cordeiro. E no versículo 11 já começa a vinda de Jesus o cavalo branco. E quem vem com Jesus o cavalo branco? Reparem, meus amados, que diz assim, ó. Olha aqui no versículo... olha aqui, ó. Versículo 7. Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se aprontou. Quem é que é a noiva do Cordeiro? A igreja. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. Linho fino, resplandecente e puro. Amém? A igreja está com Jesus lá no céu. Amém? Participando das bodas do Cordeiro. Amém? Agora, Jesus, versículo 11, Jesus está voltando em glória. Cavalo branco montado, tal, aquela coisa toda. Versículo 12 diz, os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, né? Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Está falando de Jesus. Agora olha o 14. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. É a mesma roupa da igreja. Agora, Zacarias capítulo 14, Velho Testamento. Zacarias, capítulo 14. Esse é o 14 mesmo. Zacarias, capítulo 14, versículo 1. Falando da batalha de Armagedon, do final. Do mesmo texto, Apocalipse 19.
Vem o dia do Senhor, no qual os teus bens serão repartidos no meio de ti. Eu ajuntarei todas as ações para a peleja contra Jerusalém. Batalha de Armagedon. E a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então, olha lá, o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Olha o versículo 5. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis assim como fugisse o terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Olha lá. Então virá o Senhor, o meu Deus, e todos os... A igreja, mais alto. E todos os... Com ele. E a igreja... Arrebatamento. A igreja foi para o céu com Jesus. Armagedon. Jesus montado no cavalo branco. A igreja voltando com Jesus para a terra. E aí vai estabelecer o milênio. É por isso, queridos, que nós tomamos a Santa Ceia. A Santa Ceia é um ato profético do que vai acontecer lá no final, onde nós estaremos participando das bodas do Cordeiro com Jesus. Olha o que Jesus falou aqui em Mateus. O Ministério do Louvor pode subir. Olha o que Jesus falou aqui em Mateus, que fala do texto da Santa Ceia. Mateus... Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo... Vamos ler a partir do versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice, tendo dado graça a Deus aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Amém, queridos? A última vez que Jesus tomou ali a ceia, participou com seus discípulos, foi ali, naquele dia antes de ele ser crucificado. Agora, só com a igreja do Senhor, lá nos céus, lá na glória. É por isso, queridos, que nós temos que estar atento para que disse Lucas, ou melhor, Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, a partir do 34. 33. Passará o céu, Lucas 21, 33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Cuidai de vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez, das preocupações da vida, e aquele dia, o dia do arrebatamento, vos pegue de surpresa como uma armadilha, pois cairá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai em todo o tempo e orai, para que sejais considerados dignos de escapar de todas essas coisas que acontecerão e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém, igreja? Ficou claro? Todo mundo entendeu a mensagem hoje de manhã? Amém? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, os apóstolos, a igreja primitiva, eles viviam nessa expectativa de que Jesus voltaria logo. Eles viviam essa expectativa da vinda do Senhor, do arrebatamento. Tanto que Paulo teve que escrever uma carta à igreja de Tessalônica, esclarecendo melhor esse assunto, porque a igreja de Tessalônica estava tão assim conformada, certa de que Jesus voltaria naquele tempo, que o povo já não estava querendo trabalhar mais, o povo estava querendo, só buscar Deus, só ficar na igreja. E Paulo tem que escrever uma carta para eles. Falou: olha, gente, Jesus vai voltar, mas não é assim.
vai acontecer algumas coisas antes, tal. Mas quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, a carta de Pedro, você percebe que eles viviam na iminência do arrebatamento, que Jesus está voltando. Fiquem preparados, estejam alertas, vigiai. E nós hoje, meus amados, que estamos muito mais próximos da vinda de Jesus, nós temos que estar muito mais alertas. E é como eu disse no começo da mensagem, é possível viver uma vida cristã, viver uma vida santa, viver uma vida reta, mesmo no meio de um mundo caótico como esse, aonde não dá para confiar em mais nada e mais ninguém. Nós temos o Espírito Santo, queridos. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a oração para se comunicar, para se conectar, para ter intimidade com o Senhor. Se nós colocarmos todas as nossas armas espirituais em prática, com certeza nós estaremos preparados para o arrebatamento. E quando Jesus voltar, como diz a Bíblia, 1 Coríntios 15:52, num piscar de olhos, nós seremos arrebatados. E como um ato profético de que nós estaremos no céu com o Senhor, nós vamos agora participar da mesa. Hoje nós estamos fazendo aqui como um ato profético, como uma aliança que nós reforçamos a cada mês com o Senhor. Mas é um ato profético de que um dia nós participaremos dessa mesa, não aqui na terra com o pastor ministrando, mas lá no céu com o próprio Jesus. Amém, queridos? Então, enquanto o Ministério Louvor ministra esse cântico, eu quero que você curva a sua cabeça, que você feche seus olhos e que você coloque a sua vida no altar. Talvez você esteja sendo contaminado por esse mundo, talvez você esteja sendo influenciado por esse mundo, talvez você esteja mais apaixonado por esse mundo do que por Jesus. Mas hoje, diante dessa palavra tão importante, meus amados, essa palavra tão urgente, é tempo de você fazer uma aliança verdadeira com Deus, como Noé fez, como Ló fez, como os discípulos fizeram, como todos aqueles que realmente são apaixonados por Jesus fizeram. Então agora, orem a Deus. Se porventura algum pecado, alguma frieza espiritual, alguma mornidão espiritual, algum pensamento maligno para arrancar você da igreja tem assediado os teus pensamentos, ore agora e crava tudo isso na cruz. Ore agora e crava tudo isso na cruz e deixa lá. E deixa lá. Paulo escreveu dizendo: eu vejo duas cruzes diante de mim. Na primeira cruz eu vejo Jesus Cristo crucificado. Ou melhor, eu vejo o mundo crucificado para mim. E na outra, eu vejo eu crucificado para o mundo. Então agora, ore agora, busque a Deus e se prepare para participar dessa ceia com inteireza, com pureza de coração e ser abençoado por esse memorial em nome de Jesus.